Olá pessoal, sou o professor Silvanei, professor da disciplina de História, aqui na cidade de Xereder, nas escolas Santos Tomazelli e também na escola Emílio da Silva. Primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar falando com vocês, alunos do 7º ano. Estamos iniciando mais um conteúdo, mais um assunto, e eu gostaria de chamar a tua atenção, para esse assunto, que é sobre a reforma, as reformas na Europa, as reformas religiosas ou a reforma protestante. Antes de eu entrar propriamente no assunto, eu gostaria que você se inscrevesse também no canal, desse o seu like e também depois de assistir o vídeo, coloque o seu nome e coloque lá eu assisti, até para que eu possa saber os alunos que estão acompanhando, que estão assistindo os vídeos da disciplina. Estamos aí numa pandemia e por conta disso não estamos tendo aulas presenciais. E aí, por conta disso, estamos realizando os vídeos, são aulas, videoaulas, onde nós estamos abordando o assunto. Claro que não dá para aprofundar muito, mas na medida do possível, em linhas gerais, nós vamos procurar trazer as informações pertinentes, a esse assunto que é tão importante. Então vamos estar iniciando aqui falando um pouquinho sobre a reforma, ou as reformas na Europa e a contra-reforma. Primeiramente quero chamar a tua atenção aqui para esse mapa das primeiras comunidades luteranas no Brasil. Aqui na cidade de Xereder nós temos bastante luteranos, então é um assunto que a maioria já conhece, já no seu curso na igreja lá, não sei como é que chama o nome, você já viu sobre Martinho Lutero, já sabe muito sobre esse assunto. Então é um assunto que para os luteranos é até mais fácil para entender e compreender, até porque já está na sua educação, na sua base educacional religiosa. Aqui nós temos as primeiras comunidades luteranas, que chegaram ao Brasil, aí, século XIX, ainda no período que o Brasil era um país imperial. E no Brasil havia uma religião oficial que era o catolicismo romano. Isso só vai mudar em 1889, com a proclamação da República, depois com uma Constituição republicana, nós vamos ter a separação da igreja e do Estado. Mas antes disso, a religião oficial era o catolicismo romano. Então, muitos dos luteranos que chegaram aqui no começo foram perseguidos, tinham que fazer seus cultos escondidos, não havia assim uma liberdade religiosa, até porque predominava no Brasil o catolicismo. Então, nós vamos ter principalmente no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as primeiras comunidades aí de europeus, principalmente alemães, que são de confissão luterana. Aí nós temos a cidade de Joinville, ali a 1851, lá no período imperial, Blumenau, 1857, e assim vai. Então são várias cidadezinhas no sul do Brasil, que vão receber os primeiros colonos alemães, de confissão luterana. Você pode conversar com o teu avô, com alguém da tua família, que ele vai explicar como que era ser luterano há muitos anos atrás no Brasil, como foi a história aí dos primeiros luteranos que chegaram à cidade de Xereder, e é muito importante relembrar um pouquinho sobre isso. Bom, a reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. A gente vai lembrar que durante todo o período medieval, aí são mais ou menos 10 séculos, a igreja é a instituição mais poderosa do mundo. A Igreja Católica é a instituição mais poderosa durante toda a alta e baixa Idade Média, inclusive acima dos reis, acima de qualquer outra instituição, a Igreja Católica. Então, desde o final do Império Romano até o século XVI, a Igreja Católica era que detinha, vamos dizer assim, o monopólio da verdade, o monopólio religioso. Ninguém podia se levantar contra a igreja, era ela que dava a bênção, inclusive, para os reis, para os príncipes, que na sua maioria esmagadora, na Europa Ocidental, eram católicos, eram todos católicos. Então a Europa Ocidental, a Europa feudal, era totalmente católica. O cristianismo, principalmente na Europa Ocidental, estava reunido em torno da Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. E a reforma vai ser uma cisão, vai ser uma divisão aí do cristianismo. Nós vamos ter o surgimento dos protestantes, dos evangélicos, que vão surgir a partir da reforma protestante. Mas quais foram os motivos
rapidamente falando sobre essa divisão. O que levou a essa divisão? Primeiramente, na época, os papas tinham um poder enorme, né? O Papa, ele é, segundo a teologia católica, o representante de Pedro. Ele é o representante maior da igreja, o representante de Cristo na terra. Então ele tinha um poder muito grande. A palavra do Papa era uma palavra infalível, né? Uma das doutrinas era a infalibilidade papal, ou seja, o Papa era infalível, aquilo que ele falava era doutrina, não podia ser contrariado e não havia contradição para aquilo que ele dizia, embora os concílios provem exatamente o contrário, né? Cada concílio decidia algo diferente, né? E a palavra do Papa muitas vezes era reformada por outro Papa. Mas não se questionava o Papa, não se questionava a igreja, porque a igreja era, vamos dizer assim, a representação da vontade de Deus, do querer de Deus na terra. Além disso, dessa autoridade papal, né, nós temos também a corrupção e o despreparo do clero. A corrupção, principalmente, a igreja, né, se corrompeu muito nesse período, tá? A gente vai ver ali a venda de indulgências. As indulgências eram documentos que a igreja emitia, né, que oferecia perdão de pecados, mas isso não era gratuito, era vendido, as pessoas compravam essas indulgências. Por exemplo, nós vamos ter a construção da Basílica de São Pedro, em que o Papa ordena lá, ele pega um dinheiro dos banqueiros e para poder pagar os banqueiros, ele emite indulgências, né? E alguns padres, né, como João Tetzel, ele sai pela Europa, né, nas igrejas, vendendo indulgência, numa forma de arrecadar recursos para a construção ou para o pagamento, né, do empréstimo que a igreja havia tomado para a construção da Basílica de São Pedro. Então, assim, algo estava errado, estava acontecendo algo que talvez a maioria das pessoas não percebiam porque não tinham muito conhecimento na época. E não é muito diferente hoje, a gente vê também muito abuso por parte da fé, né? Claro, algumas igrejas que infelizmente acabam abusando da fé cristã e vendendo objetos, coisas consagradas, né? Muitas explorando a fé de pessoas. Tem igrejas sérias, mas tem igrejas que infelizmente acabam, né, se utilizando da boa fé das pessoas para explorar elas economicamente, financeiramente, tá? E nesse tempo, uma grande maioria da população não tinha muito conhecimento e acabavam comprando essas indulgências. E a indulgência podia ser para si ou para um parente que havia morrido, né? Colocava o nome lá e, segundo, né, a teologia da época, a pessoa era absolvida de todos os seus pecados. Então havia muita corrupção. Quando Lutero foi, por exemplo, foi a Roma, ele percebeu que Roma era um lugar extremamente corrompido, com padres, né, que se prostituíam, bordéis só para padres, exploração da fé, exploração de relíquias, de exploração em todos os níveis, em todos os sentidos, né? E as pessoas infelizmente eram exploradas. Então é nesse contexto de exploração que vai surgir, né, uma figura, né, chamada Martinho Lutero. Mas antes de nós falarmos de Lutero, nós temos aqui os primeiros reformadores. Nós temos o Wycliffe, né, que é um inglês que traduziu a Bíblia inclusive para o inglês em 1320 a 1384, foi o período em que ele viveu. E ele afirmava, né, que havia um grande contraste entre aquilo que a igreja ensinava e aquilo que estava na Bíblia, aquilo que deveria ser, né? É um dilema isso, porque muitas vezes aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado e aquilo que é vivido, às vezes há uma diferença muito grande, né? Então, da mesma forma, ele percebeu que aquilo que a igreja pregava e dizia, aquilo que deveria ser, era muito diferente, né? Ele criticava o acúmulo de riqueza, né, por parte de papas e bispos, e até parece que eu estou falando de hoje, né? Até parece que nós estamos falando dos dias atuais. E por conta dessas críticas, ele foi considerado herege. E o herege, né, era alguém que era banido da igreja e condenado à morte, né, por contrariar a igreja. Ele era um teólogo, né, que teve contato com a Bíblia e percebeu que havia uma diferença entre aquilo que a igreja pregava e aquilo que deveria ser. Né, por conta disso foi considerado herege. John Hus, né, o Jan Hus, era um professor de uma universidade, né, de Praga, ali onde fica a República Tcheca hoje.
era um teólogo, né, um grande orador, que também, né, traduziu a Bíblia para seu povo, que se destacou também na crítica à corrupção do clero, né, e muitas coisas que estavam acontecendo, né, o luxo que havia, né, no alto clero, e esse cara foi queimado vivo, inclusive, né, por se levantar contra a igreja. Disse que ele, antes de morrer, falou que dali 100 anos Deus ia levantar alguém que iria, né, que iria desafiar a igreja, né, e de fato 100 anos depois se levantou Martinho Lutero, né. Então, interessante isso. Ali nós temos uma imagem, né, o John Hus, ele foi queimado vivo em 1485, né, foi queimado vivo, né, então era muito comum acontecer, pessoas que contrariavam a igreja eram queimados como hereges, né, as bruxas também eram, ditas bruxas, eram queimadas, ou qualquer pessoa que desafiava o poder da igreja podia parar numa fogueira, né, e poucos tinham coragem de desafiar a igreja. Martinho Lutero então surge. Martinho Lutero, né, vai surgir naquela região que fica a Alemanha, né. Martinho Lutero, ele surge nesse contexto que nós estamos vendo. Ele vai nascer ali no ano de 1483. O seu pai manda ele estudar na faculdade de Direito. Ele vai fazer uma faculdade de Direito, mas ele não se identifica tanto com o curso de Direito, e ele se identifica mais com a teologia, né? A família sonhava que ele seria um advogado. Porém, Martinho Lutero era uma pessoa bastante inquieta em relação à salvação, né, com muitos temores, inclusive da punição, do fogo, do purgatório, né, do inferno, e havia uma inquietação muito grande dentro do seu coração em relação à salvação. Então, ele deixa o curso de Direito e vai fazer o curso de Teologia. E ele se forma doutor em Teologia com 29 anos, né, em contato com a Bíblia. Ele vai, né, começar a perceber a mesma coisa que o Wycliffe, que a mesma coisa que o John Hus percebeu, né, que havia uma diferença entre aquilo que estava na Bíblia, aquilo que era ensinado na Bíblia, e aquilo que a igreja ensinava, aquilo que de fato deveria ser. Então havia uma diferença ali. E ele vai começar a questionar então alguns princípios da igreja católica. Então a intenção talvez de Martinho Lutero não era dividir a igreja, né? A intenção do Martinho Lutero seria talvez reformar a igreja. Alguns vão dizer que Martinho Lutero foi instrumentalizado por motivos econômicos, de alguns príncipes também, que tem motivos econômicos. Não vamos dizer que não, tem motivos religiosos, tem motivos políticos, econômicos, mas eu acredito que Martinho Lutero, né, de fato se sentia inquieto diante de injustiças que aconteciam na época, de exploração, de venda de indulgências, né, de exploração da fé, né, não muito diferente do que ocorre hoje também na atualidade. Então a reforma de Lutero ali, em 1517, o Papa prometeu indulgência plena para quem contribuísse para a construção da Basílica de São Pedro, e esse João Tetzel, né, inclusive aparece lá na cidade, né, de Wittenberg, né, falando sobre isso. Martinho Lutero se indigna muito contra a venda de indulgência, porque Martinho Lutero acredita que a salvação é pela fé, e ele vai ler lá em Romanos, né, no primeiro capítulo de Romanos, acho que capítulo 1, versículo 16, se eu não estou enganado, que o justo viverá pela fé, ou seja, a salvação é pela fé. Aí ele começou a pensar, pera lá, a Bíblia diz que a salvação é pela fé, mas como é que a igreja vende indulgência? Se o homem é salvo pela fé, por que a igreja vende perdão de pecados? Não deveria. Então começa a entrar nesse conflito. Martinho Lutero, então indignado, vai lá, coloca as 95 teses, né? Teses, coloca na porta da igreja de Wittenberg. Lembrando que a porta da igreja era como se fosse a internet hoje, né? Mais ou menos assim. Hoje, quando alguém quer divulgar alguma coisa, ele vai lá no status do Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mas na época não tinha essas coisas, essas tecnologias. Então era na porta da igreja, porque todo mundo ia na igreja, então as pessoas circulavam, né, próximos da igreja. A igreja era o prédio principal da cidade, era o local frequentado por todos. E ali ele colocou as 95 teses. E nas teses de Lutero, ele critica, ele faz críticas à igreja católica, né? E aí, por insistir nas suas ideias, Martinho Lutero foi expulso pelo Papa. O Papa expulsa ele, né, por insistir nas suas ideias. E aí, refugiado num castelo, né, o próprio Carlos V, que é o imperador daquela região onde fica a Alemanha, né, que manda queimar todas as suas obras, todos os seus escritos,
e ele acaba se refugiando num castelo de um príncipe da Saxônia, chamado príncipe Frederico. Esse príncipe esconde ele lá por 2 anos. Nesses 2 anos ele traduz a Bíblia dos originais para o alemão, né? Faz a tradução aí da Bíblia, e ele vai presentear essa Bíblia ao príncipe Frederico. E muitos príncipes também acabam se convertendo ao luteranismo, né? As ideias de Lutero. Para a gente ter uma ideia mais ou menos de como funcionam as ideias de Lutero, ele acredita na justificação pela fé, naquilo que eu disse antes. Se uma pessoa tem fé em Deus, né, acredita em Deus, ela é salva, né? Não é por obras que ele praticou, mas pela fé. Lutero também acreditava no sacerdócio universal, ou seja, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia. Na teologia católica não, somente o Papa pode interpretar a Bíblia, somente ele tem capacidade de interpretação da Bíblia. Para Lutero não, todos podem interpretar a Bíblia, né, através, né, da inspiração. Ele pode ler e interpretar as Sagradas Escrituras. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte de verdade. Então ele dizia assim, não são os concílios de papas, não é o Papa, né, mas a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia que realmente tem a verdade. Se alguém quer saber a verdade, ele precisa ir na fonte, né, que é a Bíblia. É por isso que os protestantes, os evangélicos, né, têm a Bíblia como base de fé. Não é o que o pastor fala, não é o que o sacerdote ou líder fala, é o que está na Bíblia, né? Ele também adota apenas o batismo e a ceia, ou a Eucaristia, como os 2 sacramentos. Os cultos aos santos e as imagens são eliminados, e qualquer membro da igreja podia se casar, inclusive os sacerdotes, né, poderiam se casar. Martinho Lutero também se casa. Então são os principais tópicos aí da doutrina de Lutero. A reforma se espalha pela Europa também, né? E nós vamos ter aí João Calvino, naquela região ali da França, né? Que também vai trazer uma perspectiva, né? Vai trazer uma perspectiva de reforma, né? João Calvino também concorda com Lutero, que a salvação é pela fé, né? Também o fim do culto às imagens, né? A questão do culto aos ícones, e também os sacramentos, o batismo e a Eucaristia como os 2 sacramentos. No que diferenciava Calvino de Lutero? É que Calvino acreditava na predestinação. O que seria a predestinação? Que o homem já nasce predestinado, que alguns homens nascem predestinados à salvação eterna, outros predestinados à morte eterna. Aqui tem um textinho para a gente entender melhor isso. Por decreto de Deus, pela manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados à vida eterna e outros predestinados à morte eterna. Aqueles do gênero humano que estão predestinados à vida foram escolhidos para a glória com Cristo por Deus, antes da fundação, da criação do mundo. Então aqui tem um texto que depois pode ler melhor, onde Calvino defende que a salvação, apesar de ser pela fé, mas não é a decisão do homem, não sou eu que decido, é Deus na sua soberania que decide quem será salvo e quem não será salvo. Então já Martinho Lutero entendia que não, né? Já tinha uma visão mais de arbítrio, né? Também temos a reforma na Inglaterra, embora a reforma na Inglaterra aconteceu por questões curiosas, né? O rei Henrique VIII, né? Ele está insatisfeito aí com as interferências da igreja na Inglaterra, cobrança de impostos, né, pela igreja católica. E aí o rei também era casado com Catarina de Aragão, que não deu um filho homem para ele. E ele então pede ao Papa uma autorização para se divorciar da Catarina de Aragão. Veja que na Inglaterra tem um sentido mais político, né? E acabou se tornando uma reforma religiosa. E aí o Henrique VIII não consegue essa autorização do Papa, o Papa não autoriza, mesmo assim ele resolve se casar, ele se desliga a Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra, da Igreja Católica, surge então a Igreja Anglicana, que é a igreja inglesa, e ele se casa com Ana Bolena, né? Se divorcia de Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolena. Então o Papa anulou o casamento dele com Ana Bolena e excomungou o rei, né? Então a partir daqui surge a igreja anglicana totalmente separada de Roma. O parlamento reagiu apoia o rei, né? E aprovou o ato de supremacia aí da igreja anglicana, né? Então o desligamento da igreja católica, né? Então a reforma na Inglaterra tem um sentido mais, vamos dizer assim, mais político, né? Mas surge aqui a igreja anglicana. Então nós temos a igreja luterana,
na Alemanha, na região onde fica a Alemanha, na região onde que fica ali a França e a Suíça, aquela região ali, né, mais o anglicanismo, os anglicanos, e também na Inglaterra nós vamos ter o surgimento então do anglicanismo, né? Então, desculpa, então na França, naquela região da França, nós vamos ter o surgimento do calvinismo, tá? Só corrigindo aqui, do calvinismo, e lá, então, na Inglaterra, do anglicanismo. Então, para essas três principais, nós vamos ter aí muitas regiões da Europa que vão se desligar da Igreja Católica. Então, os principais pontos, mais uma vez enfatizando, na Alemanha, luteranismo, na França e Suíça, ali naquela região, nós vamos ter o calvinismo, e na Inglaterra nós vamos ter o anglicanismo, cada um com os seus motivos. A reforma católica também, a igreja vai fazer algumas reformas, né, para conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo. Vai ter a criação da ordem dos jesuítas e também do Concílio de Trento, né? Concílio de Trento. Fez uso do Tribunal do Santo Ofício, surgimento da Santa Inquisição, a temida Santa Inquisição, que vai matar muita gente na Idade Moderna, né? Muita gente morre na França, na Europa, né? Em lugares onde o catolicismo ainda era oficial, né? Por discordar de preceitos, de doutrinas da Igreja. O Tribunal da Santa Inquisição mata não só pessoas na Europa, como aqui no Brasil também, né? Muitas pessoas morrem, vítimas, inclusive judeus aqui no Brasil, vítimas da Santa Inquisição ou do Tribunal do Santo Ofício. Então, a ordem dos jesuítas, inclusive os jesuítas nós estudamos, né, que foram aqueles que evangelizaram os indígenas aqui no Brasil, que chegaram junto com Pedro Álvares Cabral, foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola, né? Eles são dedicados mais à evangelização na Ásia, na América, em várias outras partes do mundo. Tá, o Concílio de Trento, só para a gente já encerrando aqui, Concílio de Trento, que está dentro do contexto da Contra-Reforma, ocorreu em 1545 a 1563, foi interrompido devido a guerras e peste. Rejeitou totalmente a doutrina de Lutero, né? Então a igreja rejeita a doutrina de Lutero e de Calvino, né? Nós temos também, considerou crime a venda de indulgência, então a igreja volta atrás na questão de indulgências, reafirmou o poder do Papa. Então, quer dizer, ela cede ali na questão das indulgências, mas na questão do poder papal, da infalibilidade do Papa, ela mantém a mesma postura. Conservou os 7 sacramentos, o culto à Virgem Maria e também aos santos. E criou também os seminários e assim por diante, né? E alguns livros, né, que ela colocou proibidos, né? Colocou alguns livros como sendo proibidos, né, para católicos ou em regiões católicas ali, né? Então, nós temos aí a reforma então protestante. Só para a gente fazer recapitular, começa com os pré-reformadores, Wycliffe, né, na Inglaterra, John Hus, né, que também na região da República Tcheca, né, que são os pré-reformadores, depois o surgimento de Martinho Lutero na Alemanha, João Calvino na França e Suíça, e depois a reforma anglicana na Inglaterra. E a igreja reage com uma chamada contra-reforma, o Concílio de Trento, criação dos jesuítas, a Companhia de Jesus, e assim nós vamos ter esse último, então, que é a contra-reforma. Foi importante para o mundo ocidental, né? Hoje no Brasil nós temos a liberdade religiosa, isso é muito importante, gente. Nós temos no Brasil a liberdade religiosa que nós não tínhamos em épocas passadas, né? Hoje um dos pressupostos da nossa Constituição é a liberdade religiosa. Qualquer um pode professar, seja catolicismo, protestantismo ou qualquer religião, né, que a pessoa queira professar. Hoje nós temos isso é garantido em lei, essa possibilidade de você poder professar a tua crença, a tua religião. Isso é fundamental. Né? Você não pode ser perseguido por uma crença religiosa, você não pode ser constrangido a nada por uma questão religiosa. A liberdade religiosa ela é fundamental num país democrático, né? Ela é imprescindível. Talvez a gente não se dê conta disso porque nós não vivemos lá no período medieval, ou não vivemos no Brasil no período imperial, onde não havia liberdade religiosa, havia só uma religião oficial. Mas hoje, né, as pessoas podem procurar qualquer igreja, professar qualquer fé, qualquer religião. Isso é muito importante, eu defendo que isso é fundamental. Então, muito obrigado aí pela ter assistido até o final. Dê o teu like, se inscreva no canal e também coloque lá o nome, coloque que você assistiu ao vídeo, tá? Depois nós vamos estar mandando atividade. Um grande abraço aí a todos os nossos alunos do 7º ano,
Estamos com saudade de todos vocês aí. Muito em breve estaremos retornando aí, se Deus quiser, tá? Fiquem todos aí com Deus, se cuidem.